Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Fisioflix, uma maneira diferente de aprender fisiologia. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Ibanez, sou médica, sou cardiologista, mestre e ensino em ciências da saúde e desenvolvi esse projeto para propagar um pouquinho do conhecimento em fisiologia. A ideia é que seja de uma maneira leve, tranquila e de fácil entendimento. Nós vamos dividir as aulas em pequenas aulas que vocês podem assistir a qualquer momento. Um tempinho vago pode ser uma aula assistida. E a ideia é que a gente não faça aquelas aulas compridas, sem fim, que fica aí um tempão para conseguir entender. Então, a gente vai dividir os conteúdos em conteúdos curtos e vou postando as aulas de acordo com que elas serão produzidas. Todas as aulas são inéditas e conforme eu for conseguindo gravá-las, eu vou subindo ela para vocês aqui no YouTube e avisando no Instagram. Chama todo mundo, convida os amigos e aí vamos movimentar. Quanto mais gente assistindo, mais estímulo para que eu consiga produzir mais conteúdos, não é mesmo? Então chega de conversa e vamos à nossa primeira aula. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Eita, agora foi. Então, a gente vai começar falando sobre a fisiologia cardíaca, uma introdução. Não tem como a gente começar a falar da fisiologia de um órgão se a gente não fizer uma breve revisão da anatomia desse órgão. A ideia aqui não é entrar em detalhes sobre a anatomia, mas sim que a gente consiga ter uma visão geral da estrutura com que a gente vai falar, no caso agora, o coração. Bom, quais são os componentes do sistema cardiovascular? Ele é composto do coração, que é a bomba, dos vasos sanguíneos, que são os encanamentos, e do sangue, que é o fluido que circula nesses encanamentos, bombeado pelo coração. A gente vai fazer uma revisão anatômica, então, de mediastino, pericárdio, das câmaras cardíacas, dos vasos da base, das válvulas cardíacas e das células marca-passo. Uma a uma, tá bom? Vamos começar, então, pelo mediastino. O mediastino é uma cavidade que fica no centro do tórax, atrás do externo e entre os dois pulmões. É nele que está localizado, então, o nosso coração. E do coração saem também os vasos da base que estão ali localizados no mediastino, na sua porção inicial. O pericárdio. Bom, nós temos dois pericárdios. Os pericárdios são como lâminas, né? Eles vão envolver o coração. A gente tem o pericárdio visceral, que é aquele que está mais próximo do coração. Lembra, visceral, víscera. Então, o pericárdio visceral é o que está mais próximo do coração. E aí, entre esses pericárdios, a gente tem circulando um líquido, que é um líquido pericárdico. Esse líquido pericárdico, ele é muito importante para que as lâminas do pericárdio não se colabem. Se elas se colabarem, começa a ter um atrito, que é chamado de atrito pericárdico. Em contrapartida, se esse líquido começa a ter um volume muito exagerado, a gente pode ter o tamponamento cardíaco. Então, são dois extremos, a ausência e o excesso do líquido. A gente precisa ter o líquido na quantidade ideal. Uma outra informação importante sobre o pericárdio é que a pressão entre esses dois folhetos, o parietal e o visceral, é negativa. Ela é -5 em média. Se essa pressão chega a zero ou positiva, a gente já começa a ter problemas, que já são as patologias, que não é o caso neste momento. Pode até ser que a gente venha falar de algumas mais para frente. Então, lembrar da posição pericárdio visceral, próximo à víscera, pericárdio parietal, próximo do tórax. Entre eles, o líquido pericárdico.
As câmaras cardíacas. Então, o nosso coração ele é dividido em 4 câmaras cardíacas, 2 superiores, 2 inferiores. Acima, então, nas superiores, nós temos os átrios, e embaixo, nas inferiores, nós temos os ventrículos, direito e esquerdo, assim como os átrios direito e esquerdo. É importante a gente perceber que de cada câmara saem ou chegam grandes vasos e que as câmaras são separadas por septos. Entre os 2 átrios, nós temos o septo atrial, interatrial. Entre os 2 ventrículos, nós temos o septo interventricular. E isso é importante para a gente fazer o desenvolvimento, né, da fisiologia e até da patologia depois. É importante guardar isso. E temos válvulas que vão fazer o controle desse fluxo. Mas eu vou falar das válvulas ali na frente. Os vasos da base, então. Aqui, do ventrículo esquerdo, sai o arco da aorta, que vai levar o sangue para todo o corpo. O sangue oxigenado. Aqui, no tronco, né, no ventrículo direito, sai o tronco da artéria pulmonar, que vai levar o sangue desoxigenado para que ele seja oxigenado nos pulmões. Aqui, no átrio direito, a gente recebe as veias cavas superiores e inferiores. E aqui, no átrio esquerdo, a gente recebe as veias pulmonares, que vão chegar com o sangue oxigenado para a gente. As válvulas, então. Como é que a gente pode entender a função das válvulas? E isso já passando até um pouco da anatomia para a fisiologia, né? As válvulas, elas funcionam como uma porteira. Elas abrem e fecham no momento em que o sangue pode ou não passar. Se eu tenho um problema nessa porta, digamos assim, o sangue vai passar demais ou, pior ainda, o sangue pode voltar. Por quê? Se eu não fecho quando eu tenho que fechar, não abro quando eu tenho que abrir, ou se eu tenho uma válvula calcificada, por exemplo, a gente começa a ter as patologias. Então, vamos lá, a posição das válvulas. Aqui, entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, eu tenho a válvula mitral. Entre o ventrículo direito e o átrio direito, eu tenho a válvula tricúspide. São as válvulas que a gente chama de válvulas átrio-ventriculares, ou seja, entre átrios e ventrículos. Eu tenho também as válvulas semilunares, que são as válvulas aórtica, que é do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, e a válvula pulmonar, que é do ventrículo direito para o tronco da artéria pulmonar. Então, essas válvulas são chamadas de válvulas semilunares. Sobre as células marca-passo do coração, é importante a gente entender uma coisa básica. O coração é um sincício. E o que isso quer dizer? Uma vez que eu tenha a deflagração de uma informação ali, de um potencial de ação, essa informação ela é passada para todas as outras células. E isso faz com que as células consigam se recrutar de uma maneira mais rápida. Então, isso é importante a gente guardar. O marca-passo cardíaco também vai funcionar com uma sequência de potencial de ação de onde a informação é deflagrada. Essa sequência, ela vem de cima para baixo e eu vou dedicar uma aula exclusivamente para a gente falar disso, de sistema elétrico cardíaco, que vai ser a próxima aula, tá bom? Então, a gente deixa essa informação em suspenso para a sequência. Por agora, é importante que vocês entendam que o marca-passo cardíaco e que as células são um sincício, ou seja, as informações passam célula a célula. Eu não preciso deflagrar uma a uma. Uma célula deflagrada vai passando as informações para as próximas, como se fosse um telefone sem fio, digamos assim. Né? Ela vai passando. Eu não preciso ir lá, chegar e falar uma, depois ir para outra e para outra. Não, elas mesmas fofocam a informação inteira para as outras.
A circulação cardíaca. Essa é uma parte da fisiologia bem importante. A gente agora usa o que a gente revisou de anatomia para a gente conseguir entender toda a parte inicial da fisiologia, que é a circulação cardíaca. Essa parte é bem importante, tá bom? Bom, aí você olha para essa figura e fala, meu Deus, né? E agora? O que eu vou fazer? Eu não estou entendendo nada, mas calma, calma, que tudo vai ficar mais claro. A gente vem aqui. Vamos começar pelo ventrículo esquerdo. Lembra que eu falei que do ventrículo esquerdo eu tenho a válvula semilunar, que é a válvula aórtica, e que dela o sangue passa, por ela o sangue passa do ventrículo para a aorta. Então o sangue passou aqui, passou pela válvula aórtica, entrou na aorta. Vindo para a aorta, aqui ele consegue enviar sangue tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo do corpo. Aqui na aorta, uma vez que o sangue caiu na aorta, a aorta joga o sangue oxigenado por todo o corpo, certo? Mas e aí? O sangue está saindo pela artéria aorta. A aorta é uma artéria, ok? Está saindo por aí. Tá indo pelo corpo todo. Mas como é que eu vou fazer? Ele vai ficar por lá? Não, ele precisa voltar, certo? E é para isso que servem, nesse caso, as veias. O sangue vai pela aorta, é distribuído, então, por seus ramos para todos os órgãos e tecidos do corpo humano. As veias vêm recolhendo esse sangue que já não está mais oxigenado. Cai na veia cava inferior, o que vem por baixo. O que vem por cima cai na veia, vem de cima, cai na veia cava inferior. Elas se juntam e vão desembocar bem aqui, no átrio direito. As veias, então, cava inferior e superior, recolhendo todo o sangue que sobrou ali desoxigenado, vão desembocar aqui, no átrio direito. Uma vez que entra no átrio direito, ele tem que passar do átrio direito para o ventrículo direito, por qual válvula? Vamos ver se vocês lembram. A válvula tricúspide. Passou para cá. Daqui, ele vai pegar uma outra válvula, porque ele tem que entrar no tronco da artéria pulmonar. E aí ele pega a válvula pulmonar e entra no tronco da artéria pulmonar. Uma vez que ele cai nos pulmões, pela artéria pulmonar, esse sangue que está entrando aqui na artéria pulmonar está desoxigenado, ele entra nos pulmões, ali ele vai sofrer todo o processo de oxigenação e volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele cai no ventrículo esquerdo e está pronto para entrar na aorta e fazer todo o fluxo novamente. Então, vamos a alguns detalhes importantes. Eu disse que as artérias transportam sangue oxigenado e que as veias transportam o sangue desoxigenado. Mas, para toda regra, há uma exceção. E a exceção está exatamente aqui. O sangue desoxigenado, ele vai para os pulmões pela artéria pulmonar. Então, é uma exceção, prestem atenção. E eles voltam para o coração pelas veias pulmonares. E quando eles voltam pelas veias pulmonares, eles voltam oxigenados. Vocês estão vendo aqui que eles estão que está rosinha, ele voltando, é oxigenado. Então, a única vez que existe essa exceção, né, de sangue desoxigenado estar sendo transportado por artéria e sangue oxigenado está sendo transportado por veia, é nesse caso da pequena circulação, que é o sangue saindo, né, vindo do corpo, passa pelo coração e vai para os pulmões, e depois volta dos pulmões para o coração, pelas veias pulmonares. Então, é importante vocês guardarem isso, certo? É uma informação bem importante. O sangue faz esse fluxo continuamente, né? E vai, e vai, e vai, e vai. Mas será que eu tenho algum problema nesse meio do caminho? Eu posso ter algum problema? Posso. Eu posso ter problema. Posso ter problemas como? Por exemplo, eu vou entrar em detalhes de todos esses problemas depois, tá bom? Mas vamos supor que, por exemplo, aqui
na minha... Cadê meu mouse? Achei. Aqui, tô aqui, ó. Bem aqui na válvula que passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, a válvula mitral. Vamos supor que o meu paciente teve uma febre reumática e tem a válvula mitral estenótica. O que é uma válvula mitral estenótica? É uma válvula que não abre bem. Ela fica rígida, com uma passagem pequena. O sangue, para passar por ali, ele precisa fazer muito mais força. E, consequentemente, uma quantidade menor de sangue passa do átrio para esse ventrículo. Então, eu altero toda a hemodinâmica. Isso é importante a gente saber. As válvulas, elas precisam estar com qualidade. Lembra que eu falei para vocês que as válvulas são as nossas porteiras. Se eu abro a porteira, eu tenho um caminhão para passar deste tamanho, mas a minha porteira só abre deste tamanho. O meu caminhão passa todo ali? Não, não passa. Se ele for de borracha, ele se encolhe, se encolhe, se encolhe e passa um pedaço. Mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir passar todo. Essa é a lógica das válvulas estenóticas, certo? Atentar para isso, porque depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Bom, a gente falou agora um pouco de circulação, né? A pequena circulação, que é aquela circulação que vai para o pulmão, e a grande circulação, que é a circulação que vai para o corpo. A gente fez uma revisão básica da anatomia, dos principais itens, né? Do sistema cardiovascular. E agora uma coisa muito importante para a gente saber. Antes disso, vamos falar da circulação coronariana. Vocês notaram que em momento nenhum eu falei como que a coronária é irrigada? Eu disse que o sangue sai da aorta e vai para o corpo todo, mas eu não disse como que a coronária é irrigada. Bom, o primeiro ramo da aorta vai para a coronária, ok. Só que vai assim, imediato? Não. A circulação coronária, ela tem um sistema de autorregulação. E, mais importante, ela só vem, é por difusão essa autorregulação. E ela só tem essa difusão, né? Só vai o sangue para lá oxigenado na diástole, ou seja, quando o coração está relaxado. Então, vamos pensar num possível problema? Eu tenho um paciente que está fazendo uma fibrilação atrial. Bom, a fibrilação atrial é uma taquiarritmia, ou seja, é uma arritmia com frequência cardíaca alta. Se eu aumentei a frequência cardíaca do meu paciente, ele está batendo a 130, vocês acham que eu tenho um tempo de relaxamento suficiente para que haja uma adequada irrigação da minha coronária, já que ela só acontece na diástole? Não. Não acontece. Eu não tenho um tempo adequado. Então, uma vez que eu tenho uma taquiarritmia, o coração do meu paciente começa a sofrer com isquemias, microisquemias, porque a gente não consegue ter a irrigação adequadamente. Isso quer dizer um infarto? Não, tá? Não é um infarto ainda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que ela não está recebendo o fluxo de maneira adequada. Toda vez que a gente não recebe um fluxo de maneira adequada, o nosso órgão sofre, não é mesmo? Certo? Então tá, a circulação coronária, então ela tem uma autorregulação. Importante guardar isso. Aí, o que eu ia falando antes, né, quando eu me interrompi para falar da circulação coronária. A gente falou da anatomia, falou um pouco da circulação coronária, falou um pouco da circulação, pequena circulação e grande circulação, mas para que serve o sistema circulatório? Bom, eu sou suspeita para falar, mas o coração é o principal órgão do corpo humano, tá bom? A gente tem 2 pulmões, a gente tem 2 rins, tem 2 pernas, 2 braços, mas só tem um coração. Então, vamos cuidar dele, que só tem um. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Para que serve, então, o nosso sistema circulatório? Ele transporta os nutrientes. Uma vez que o sangue é oxigenado, ele vai transportando, né, aqui os gases, o oxigênio na parte onde ele está oxigenado, ele é transportado para os órgãos, assim como os nutrientes. Ele também vai fazer o transporte de hormônios, de produtos metabólicos. Ele pode regular, ele vai regular a temperatura corporal.
Ele vai fazer defesa contra agentes patogênicos, porque no nosso sistema circulatório circula o sangue. E no sangue, nós temos as células que fazem a defesa do nosso corpo. E ele vai fazer o transporte de produtos de excreção das células ou órgãos para os órgãos excretores. Bom, então o sangue ele vai com oxigênio e nutrientes através da artéria aorta, passa por todo o corpo. Esse CO2 e essas excretas vão voltando para as veias, para onde é de direito, né? De acordo com as excretas vão sendo eliminadas seja pelo fígado ou pelo rim, de acordo com a excreta que for, e o CO2 ele vai para o pulmão para fazer a troca por O2 novamente. Então, o nosso sistema circulatório ele é mágico, assim, é perfeito, né? Deus criou uma coisa perfeita que funciona de uma maneira assim, né, milagrosamente perfeita. E aí, a gente agora falou disso tudo, e a gente vai partir para o nosso próximo tópico na próxima aula. Como eu falei para vocês, eu quero vídeos curtos. Na próxima aula, eu vou falar da regulação elétrica cardíaca. E aí vai ser muito legal. Fiquem ligados. Até a próxima. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E não deixem de compartilhar com os colegas, tá bom? Eita.